Oi, gente. Bom, hoje eu tô aqui, resolvi gravar um vídeo para vocês, para contar como foi toda a experiência da minha complicação com o Covid, com a intubação. Muitas pessoas têm curiosidade de saber como é que foi, se a gente ouve o que as pessoas falam, se a gente tem sonhos, pesadelos, enfim. E o que realmente aconteceu comigo, muita gente tem me perguntado, então eu vim fazer esse vídeo para vocês. Bom, como vocês sabem, eu peguei Covid, tentei atendimento num hospital que não me deu o devido atendimento, não fez a ressonância, eu fui 3 vezes. E depois, quando eu estava sentindo um pouco de dor no pulmão, numa sexta-feira, eu resolvi ir no SOS Cardio e foi a melhor decisão que eu tive. O SOS Cardio me atendeu na hora, eu já fui para a medicação, minha saturação já estava baixa, fizeram ressonância, verificaram que o meu pulmão já estava de 50% a 75% comprometido por causa do Covid, e aí já me internaram. Então eu fui para o hospital, para emergência, para ser atendida e fiquei. Não pude nem voltar para casa. Com a roupa que eu estava, fiquei. Do jeito que eu estava, fiquei. As coisas do estúdio ficaram do jeito que estavam. Eu também fui pega de surpresa, porque eu achei que eu não estava tão mal. Esse é o perigo da doença. E esse é um alerta para todo mundo. Nos primeiros sintomas, procurem ajuda médica. A gente acha que a gente não está tão ruim, porque às vezes não dá tanta falta de ar. Tipo, eu tenho asma. Então, para mim, crises de asma eu já tive piores. Eu achava que eu não estava tão ruim, mas eu estava preocupada com Covid. Então, assim, ó, é muito silenciosa a doença, sabe? Aí, eu fiquei um dia no quarto, internada, tomando muita medicação, tomando todo o protocolo do Covid. E um dia depois, ou 2 dias depois, eu não lembro muito bem, eu fui entubada. Mas eu fui entubada, eu estava bem. Simplesmente eu estava falando com meu pai, com os meus amigos, falando, ó, você é entubada. Estava digitando no celular. E comentei com eles que eu sou cantora, professora de técnica vocal, e que eu tinha medo da intubação porque pode prejudicar as pregas vocais. E eles, com todo o cuidado do mundo, com todo o zelo, falaram, Gladys, então a gente vai fazer a intubação, mas depois a gente vai fazer a tráqueo. Inclusive minha tráqueo, ó, já tá fechadinha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui vai sumir com o tempo. Fizeram a tráqueo abaixo das pregas vocais, justamente porque eu sou cantora e eles não queriam prejudicar nada da minha voz. Eu tenho que agradecer muito, pessoal, do SOS Cardio, porque eles realmente foram muito humanos comigo. Todos os médicos, todas as enfermeiras, os técnicos, realmente eles merecem aplausos, porque eles foram humanos, eles foram carinhosos, eles tomaram todos os cuidados. E eu tenho que agradecer muito a eles. E assim, eu fui entubada, eu fiquei 30 dias entubada. A gente não tem noção do tempo, porque a gente apaga na intubação, eles botam uma máscara, que tem um gás que você dorme, né? Você apaga. Eu cheguei a ficar em coma induzido, 30 dias, e eu piorei na intubação. Então eu fui entubada no momento certo. E aí, o que aconteceu? Quando eu acordei, eu vou contar da intubação, tá? Mas quando eu acordei, eu não tinha noção de que eu tinha ficado 30 dias dormindo, né? Então, para mim foi muito difícil, ainda está sendo difícil hoje, esse lapso de tempo, de que a gente está em abril já. Porque eu entrei no hospital em janeiro e eu acordei em março. E aí, quando eu acordei, eu falei, que dia é hoje? A gente tem em março. Eu falei, quê? A gente tem em março? Eu passei fevereiro inteiro? Tipo, é uma confusão na cabeça que vocês não imaginam. Eu esqueci de contar uma coisa pra vocês, tive que fazer um adendo no vídeo. Quando eu acordei, um fato muito curioso. Quando eu acordei pensando só em inglês. Eu não falava por causa da tráqueo, mas eu tentava falar em inglês com os enfermeiros. Eu não sei o que aconteceu. Eu já li a respeito de pessoas que ficam em coma e quando voltam falando outros idiomas. Pesquisem aí. Mas foi muito interessante. Eu voltei pensando e falando em inglês
E quando eu me dei conta, eu falei, gente, eu tô tentando falar em inglês, mas peraí, eu falo português. Foi muito doido. Eu passei uns 2, 3 dias misturando inglês com português. Ainda bem que eu não falava, porque senão eu ia passar vergonha, né? Imagina eu no hospital, chamando a pessoa em inglês, help me, e tentando falar, você pode me dar um pouco d'água? Gente, assim, ó, sério, inacreditável. Coisa muito estranha, é muito difícil porque tem muito medicamento envolvido, tem muita anestesia envolvida e você fica com alucinações, você delira. Quanto à intubação, que as pessoas têm curiosidade, é o seguinte, eu não ouvi nada ao meu redor que eu tenha consciência. Talvez eu tenha ouvido e isso tenha se misturado com os sonhos que eu tive, que eram mais alucinações, porque eram muito reais. Tanto que quando eu acordei, eu achei que muita coisa tinha acontecido. E eu falava com certeza para as pessoas o que tinha acontecido. E depois me explicaram com calma de que não tinha acontecido nada disso. Eu achava que eu tinha ido para outro hospital, porque a imagem está até hoje na minha cabeça. É como se eu tivesse vivido, é como se eu tivesse ido para uma outra dimensão e tivesse realmente vivido isso. É muito estranho, tá? Porque pra mim parece que eu vivi. Tinha rosto, tinha nome, tinha cheiro, tinha tudo, era muito real. Eu tive alguns pesadelos, digamos assim, alucinações ruins, que não foram boas. Muita coisa a ver com a minha história de vida, do meu nascimento, da minha família, do meu marido, coisas que parecia algumas coisas espirituais também, para quem acredita, né? Mas algumas coisas espirituais, assim, alguma coisa estava me incomodando, tanto que quando eu acordei depois, os médicos falaram, né, que eu estava muito agitada, que eu me agitava muito enquanto estava entubada e eles precisavam me dar mais sedativo. Então faz sentido, eu estava realmente angustiada. E foi um período ruim, porque eu tive experiências ruins desses sonhos e dessas alucinações, na maior parte do tempo. E uma delas eu queria contar para vocês, que a minha fé foi testada. Por isso que eu digo que foi muito espiritual. Uma pessoa, vou resumir, uma pessoa estava com uma arma, eu estava numa casa, e essa pessoa fez uma roleta russa com a arma, com tipo 3 balas, e fez uma roleta russa, apontou para mim e falou, vamos ver então se realmente você tem fé e se você não vai morrer. E aí eu lembro, entubada isso, eu lembro que eu falei, pode atirar, que a bala não vai pegar em mim, que Deus está comigo. E ele atirou, e a bala não tinha bala naquele cartucho, não sei como é que fala, naquela hora. E isso me marcou muito, porque até entubada eu não perdi a minha fé em nenhum momento. Eu sei que vocês oraram muito por mim, muito, tinha muita corrente de oração, tinha muita gente orando. Gente daqui, gente dos Estados Unidos, gente da Europa, tinha gente de tudo quanto é lugar fazendo corrente de oração para mim, dos meus amigos, de conhecidos, de alunos, de pessoas que me conhecem porque eu canto. E foi uma experiência muito, muito intensa para mim. Tiveram coisas muito ruins, mas em nenhum momento eu perdi a minha fé. Em nenhum momento. Até quando eu estava delirando, eu tinha fé. E essa história desse acontecimento, né, desse negócio com essa arma, me marcou muito, assim. E depois disso, eu tive dias que eu tive experiências extracorporais, eu tenho certeza, porque eu acho que no dia que eu estava mal, teve um dia que os médicos falaram que eu tinha 48 horas para reagir. E deve ter sido muito difícil para minha família, para os meus amigos. Eles dizem que eles choraram muito. E imagina, eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo, porque quando eu fui entubada eu estava bem. E eu tive que fazer hemodiálise, os meus rins pararam, eu tive quase infecção generalizada. Se eu tivesse tido, eu não teria sobrevivido.
eu tive que fazer transfusão de sangue. Eu só soube isso muito tempo depois. Eu nunca imaginei que eu fosse precisar dessas coisas, que o meu rim ia parar. Meu rim sempre funcionou muito bem. Meus exames de sangue sempre foram perfeitos. Nunca teve nada alterado. E então essa doença ela é muito louca. De uma hora para outra, você piora, o teu corpo para. Eu tive que receber plasma, porque o meu sangue, eu não entendo muito, mas parece que meu corpo não estava produzindo sangue o suficiente, sabe? E nem plasma. E eu tive que receber plasma e transfusão de sangue. Igual o Paulo Gustavo está passando agora. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu só não precisei do pulmão externo, né? Eu esqueci o nome técnico agora. Mas eu fiquei entubada, respirando por aparelhos também. Então, foi tudo muito, muito intenso para mim. Eu lutei muito para viver, sabe? E os médicos, de novo, do SOS, lutaram muito para eu viver. Porque eles me falaram isso depois. Me falaram que teve horas que eles achavam que eu não ia conseguir. E eles fizeram de tudo para eu sobreviver. Teve uma enfermeira que me adicionou esses dias, que assim, eu até peço perdão, era tanta gente me atendendo, era tanta gente me ajudando, que eu não lembro todos os nomes, porque todo mundo de máscara, é muito difícil a gente reconhecer. Então, teve uma enfermeira que veio falar comigo agora no Instagram e falou: Gladys, eu botei uma cadeira do lado da tua cama na UTI quando você estava entubada, para que se tivesse qualquer alteração na máquina que você estava, porque a máquina apita qualquer alteração que a gente tem, eu estava ali do lado para já resolver, para não deixar acontecer nada com você. E eu nem sabia disso, eu nem sei direito quem ela é, eu não lembro, mas eu sou eternamente grata por essas coisas. E, bom, quando eu acordei, eu demorei para acordar, os médicos falaram, eu acordei completamente fora, não sabia que era março, não sabia que era nada, não conseguia me mexer. Aí entra outra questão, eu fiquei com uma sequela da intubação, e alguns dizem que o Covid também dá isso. Eu perdi os movimentos, eu acordei mexendo só os dedos, eu não conseguia fazer isso aqui com a mão. E só que eu estava tão ainda com medicamentos, meio dopada, né, que eu não fiquei desesperada. Eu acho que pela minha fé também. Eu simplesmente aceitei que eu estava sem movimento nenhum, e aos poucos a ficha foi caindo do que tinha acontecido. Então, com muita fisioterapia, eu fazia fisioterapia 2 vezes por dia, com muita fisioterapia, o movimento das mãos voltou mais rápido. Essa aqui ainda está mais fraca, eu não consigo levantar muito, ó. Isso aqui é o máximo, mas a gente está fazendo fisioterapia e está evoluindo. As minhas pernas não mexiam nada e o meu pé esquerdo atrofiou. O meu pé esquerdo tem uma cirurgia de 3 anos atrás e ele simplesmente atrofiou. Dizem que isso é comum por muito tempo de intubação. Eu fiquei 30 dias entubada e 30 dias na UTI. Então é muito tempo deitada, sem se mexer, com sedativos, com anestesia, com medicamentos, isso pode acontecer. E o meu pé até hoje está atrofiado. Na verdade, eu já estou conseguindo mexer os dedinhos do pé esquerdo e estou conseguindo movimentar um pouco mais as minhas pernas. No início eu não mexia nada. E eu não falava, tá? Tem mais esse detalhe. Eu estava com a tráqueo quando eu pulei e eu não tinha voz. A gente não tem voz. Então eu falava com os enfermeiros por leitura labial. E era difícil até meus pais me entenderem. A minha mãe, tadinha, chegava a chorar porque não entendia o que eu queria falar. E é desesperador você tentar falar e não se mexer e não conseguir falar. Realmente foi assim um período muito difícil para mim. Foi um período muito de recomeço, sabe? De que eu renasci.
E aí eu me comunicava por leitura labial, alguns enfermeiros conseguiam me entender melhor, então me ajudavam. E eu fui tirar trato só 30 dias depois. 30 não, 40 dias depois. Eu fiquei 40 dias sem comer, sem beber. Na verdade eu fiquei mais, né? Porque eu fiquei entubada 30, então eu fiquei 60 dias sem comer nada, só por sonda, e sem beber água. Eu não podia beber nada. E quando eu acordei, eu digo que foi pior para mim, porque quando a gente está consciente é pior. Quando eu acordei, foi a parte mais difícil para mim, porque eu não sentia fome, mas eu sentia sede e eu não podia beber água. Uma coisa tão comum que a gente bebe a qualquer momento, né? Eu não podia. Eles pegavam uma gaze, molhavam a minha boca secava muito por causa do oxigênio que estava ligado na máquina, e era isso que eu podia fazer. Eu não podia fazer nada. Foi desesperador não poder beber água e não poder comer. E depois de um certo tempo, bem no final, meu corpo começou a rejeitar a sonda, porque a sonda vai do nariz até o estômago, né? E meu corpo começou a rejeitar a sonda, eu comecei a ficar muito enjoada, comecei a rejeitar os nutrientes que eles davam pela sonda, que não é uma comida, são nutrientes, né? Comecei a rejeitar, realmente colocando para fora, e aí a gente começou a ter problemas com isso, mas graças a Deus foi no período que eles tiraram a minha tráqueo. Quando eles tiram, é tipo um ferrinho, uma bola de ferro, quando eles tiram e fecham, você consegue falar. E aí eu comecei a falar. No momento que eu comecei a voltar a falar, minha voz muito rouca, ainda está rouca, mas com o tempo vai voltar. Vou começar a fazer reabilitação vocal agora, então ela vai voltar com o tempo, demora, porque foi muito tempo, né? Mas nada foi prejudicado, a princípio está tudo certo vocalmente. E aí eu comecei a falar e logo eu comecei a comer, porque como eu canto e dou aula de canto, eu tenho muita memória muscular. E isso me ajudou na deglutição, por causa da articulação, de todo o movimento que eu sempre fiz, de todo o trabalho vocal mesmo, né? E até de respiração. Então isso tudo ajudou na minha recuperação. Então eu comecei a comer há 3 semanas atrás. Eu fiquei 2 semanas no quarto e eu estou 1 semana em casa. Então eu comecei a comer só há 3 semanas atrás. Comecei a comer pastoso, depois fui para sólido macio e depois, agora está tudo liberado. Eu ainda estou tendo que evitar algumas coisas, muito carboidrato, por causa de medicamento que alterou o meu exame de sangue, mas está tudo certo, tudo bem, posso comer de tudo, estou mastigando normalmente e foi isso que aconteceu, resumidamente, né? Eu queria muito agradecer vocês pelas contribuições que vocês estão dando, para quem pode ajudar, porque eu estou sem trabalhar desde janeiro, simplesmente entrei no hospital e tive que ficar, então o Samuel, assim, tenho que agradecer muito, porque ele ficou muito mal, ele não sabia o que fazer, perdido, e tentou levar o estúdio, porque sempre eu que fiz tudo, né? Eu que cuido do financeiro, eu que cuido do administrativo, eu que cuido dos alunos de prospecção, dos flyers do Instagram. Então ele ficou perdido e tentou ajustar da maneira que ele conseguiu. Deu algumas aulas enquanto eu estava lá, repôs algumas aulas minhas, e hoje a gente está voltando tudo ao normal, e eu mesmo sem andar e sem conseguir sentar sozinha, sem conseguir dar aula, estou conseguindo reorganizar as coisas, mas não posso trabalhar. Então quem está me ajudando muito é ele e a Luísa, outra professora que é treinada e mentorada por mim. Eles estão dando aulas, a gente está tentando retornar com alunos, prospectar alunos, porque eu realmente fiquei parada desde janeiro e a minha recuperação não vai ser uma recuperação rápida de semana que vem eu estou andando. É uma recuperação lenta, eu tenho noção disso. Eu não estou andando e eu não estou sentando, eu não tenho ainda coordenação motora nem para escrever direito, agora que eu estou começando a conseguir escrever. Então realmente foi um recomeço de tudo.
e eu conto com a ajuda de vocês. Agradeço muito as contribuições que têm sido muito importantes, porque eu estou tendo medicamentos de alto custo também, né? Muitos medicamentos, e um deles é de alto custo semanal, então agradeço muito. E eu só tenho gratidão, sabe? Eu sei que eu vou voltar a andar logo, eu sei que vou voltar a dar aula daqui 2, 3 meses, não sei, talvez até antes, quem sabe. Deus fez um milagre de me salvar. Os médicos dizem que foi um milagre, eu consegui sobreviver a isso, porque além de tudo eu tinha pego uma bactéria super resistente e foi muito difícil conciliar tudo. Teve muito medicamento de alto custo envolvido, então eu agradeço muito meus pais por terem me ajudado, porque sem eles eu não teria conseguido, porque realmente era um alto custo os medicamentos. E agradeço muito o pessoal do SOS. Vocês foram anjos na terra para mim, vocês foram meus heróis, todos os médicos. Agradeço a minha família, os meus pais, agradeço a Samuel pela parceria. Hoje é ele que está fazendo tudo em casa para mim, porque eu realmente não me mexo. Então ele está fazendo absolutamente tudo. Meu filho Ariel, que tem me ajudado muito, muito. E os meus amigos, que têm me dado força, que têm me dado palavras de carinho, que têm feito lives, né? Amanhã, sábado, dia... Ai, tô perdida, Que dia que é hoje? Dia 10? É dia 10 de abril, Ariel? 9. Tá, amanhã é dia 10. Dia 10 de abril, a gente vai ter amanhã a live. E eu sou muito grata pelas cantorias, pela música que alegra meu coração, por todos os alunos, ex-alunos, amigos, as pessoas que me acompanham minha carreira. Muito obrigada mesmo por tudo. Eu amo muito vocês. E assim, tenham fé, porque Deus me salvou, Deus me mostrou. No dia que eu tava, que eu falei, eu esqueci de falar, no dia que eu tava lá ruim, bem ruim, eu fui levada para um lugar muito bonito. Era tipo um outro planeta colorido, que o mar e o céu eram todos coloridos, muito coloridos, cheio de estrelas, brilhava, era lindo, era um lugar lindo. Eu tenho certeza que nesse dia eu quase fui e voltei. E eu também tive a sensação extracorpórea de levitar 2 vezes e tomar como se fosse um choque eletromagnético no corpo inteiro. Eu lembro muito disso. E eu acho que essas 2 vezes eu realmente tive experiência de quase morte, que eles chamam, né? Tive experiência extracorporal, mas eu voltei. Eu lembro que eu fui, tive essa sensação desse choque, parecia uma onda eletromagnética passando em mim, e aí eu voltei 2 vezes. E eu sei que foi Deus que me salvou, que me botou de volta aqui, e eu sou muito grata, muito grata. E uma coisa vocês podem ter certeza, eu nunca perdi a minha fé. Nem quando eu estava entubada, inconsciente, com tudo misturado, eu nunca perdi a minha fé. Então não percam a fé. Se tem alguém com Covid, se tem alguém doente, não percam a fé. Tá bom? Eu amo vocês. Obrigada.